conselho, que é, né, ser atleta, ser profissional, né, ser dedicado, ser um rapaz de família. E eu só consegui chegar a partir do momento ali que minha chave virou, que eu tinha que mudar, né, o meu jeito, o meu gênero, né, que era aquele garoto meio que revoltado, assim, né, que, tipo, qualquer coisa retrucava, tive que mudar isso, tive que aprender a ouvir. Então, assim, e não é fácil. E Se você tem que policiar, persistir, persistir. persistir. Tem que persistir, é todo dia é uma batalha. Você levanta, não, pô, hoje eu tô cansado, mas você tem que ir. Hoje eu tô todo dolorido, não vou conseguir treinar, mas você tem que ir, você tem que conseguir treinar. Disciplina, disciplina, Disciplina disciplina. e disciplina. Só isso. Se você não tiver disciplina, Em não consegue qualquer coisa chegar. que você tentar, você não chega, né? Não, não chega. Não chega. Não é só no futebol, não. Não, na vida mesmo, né? Se não tiver disciplina ali no. Uma pessoa, vamos colocar uma pessoa entra numa academia porque quer emagrecer, né? Vamos supor, a pessoa, não, tô obeso, eu quero ir pra academia, eu quero Só fez a emagrecer. inscrição, já tá achando que vai emagrecer, não vai não. Mas se você chegar ali, se você não treinar, se o personal vai passar os treinos para você, montou sua ficha, se você não fizer os trabalhos, e aí o nutricionista virar e falar assim, ó, você vai ter que fazer isso, isso e isso, você vai ter que diminuir isso aqui, aquilo ali, você vai ter que abrir mão de uma cervejinha ali no final de semana ali e tal, não sei o quê. Aí a pessoa vai ter que abrir mão para poder conquistar o objetivo que ela quer, né? Então, assim, tudo você tem que ter disciplina, não tem outra forma, não. Na verdade, não é objetivo, é o sacrifício que você vai fazer. O preço que você está disposto a pagar para Isso chegar mesmo, lá, né? isso mesmo. Cristiano, desde já, muito obrigado, cara, pelo seu bate-papo com a gente. Tomara que você tenha gostado de estar aqui conversando. Foi muito bom conversar com você. E quiser falar alguma coisa para nós aí, de felicitação, né? Esse novo ano. Te desejo que você tenha, daqui a pouco, feche um novo contrato e a gente esteja vendo você aí jogando, exercendo aquilo que você gosta, né? Que você gosta de fazer. Sei que tá vendo um pequeno aí, uma pequena aí, né? Que Deus possa abençoar Deus de já. Amém. Sua família que vai crescendo. Amém. Que seja um ano que eu já tenho certeza. Só com essa nova vida aí já vai ser muito próspero para você, Cristiano. Não, eu que agradeço aí o convite, né? Sempre quando você quiser aí convidar a gente, eu tiver em Pedro Leopoldo aí, a gente está disposto a bater papo aí. Às vezes pode ter faltado eu ter falado alguma coisa, Nada. alguma experiência que eu tive, né? Mas aí fica para a próxima oportunidade, né? Se faltou, fica para a próxima. E eu agradeço o convite. Meu desejo é que Deus possa abençoar esse seu projeto aí, que continue abençoando você, sua família, né? E a todos aí que forem assistir aí também, um feliz ano novo, né? 2023 abençoado aí, cheio de realizações, paz, saúde, né? Principalmente saúde, né? Porque Missão de saúde. E Deus, principalmente né? saúde, Muito Deus nesse mundo que a gente está precisando. né? E as outras coisas Deus vai acrescentando, a gente vai correndo Vem atrás, batalhando, vem na batalha. a gente vai batalhando e vai conquistando, né? Mas agradeço o convite mais uma vez, que Deus possa abençoar você, sua família e a todos aí que assistiram aí o podcast. Pessoal, obrigado mais uma vez, estamos juntos. Podcast PL sempre. Cristiano. Olá pessoal do Podcast PL, mais uma vez estamos juntos. Hoje com o Cristiano, nosso craque de bola, veio dar uma palhinha sobre sua vida, falar sobre o futebol, as andanças do futebol aí no interior, no exterior, e contar um pouco do lado sacrificante do futebol. Cristiano, seja bem-vindo. Obrigado, José. Prazer estar aqui com você aqui, né? Agradeço aí o convite, né, de estar participando desse podcast aí. Estamos aí para falar um pouco da carreira e do futebol aí. Cristiano, a gente já conversou um pouco em off aqui, né? Como é que foi o início, sua família no futebol? Você já falou dos seus sacrifícios, né? Uhum. Nós é meio parecido, meio igual cigano, mudando para lá e para cá. E isso tudo te motivou a buscar mais o futebol, essas mudanças? Se você quiser falar um pouco também, como é que era essa correria do dia a dia? Cara, minha vida, assim, sempre foi muito corrida, cara. Eu falo que
As pessoas perguntam, você morou onde em Pedro Leopoldo, né? Assim, eu cresci, minha infância foi, a maior parte da minha infância foi em Veracruz, né, com minha família é de lá. Só que minha mãe separou do meu pai, eu tinha ali 4 para 5 anos, mais ou menos. Ela se separou e aí aí começou as andanças em Pedro Leopoldo, né? Moramos no São Geraldo, moramos um tempo na Magalhães, aí voltamos para Veracruz, aí viemos para o centro, aí foi para o São Geraldo de novo, depois foi para o Cascavel, Ué, tem que perguntar onde é que centro, você não morou, né? Matuto, Dom Camilo. Então, assim, foram muitas mudanças, né? E, e ali, ali na época da minha infância, tudo no futebol começou ali em Veracruz de Minas, né? Minha mãe falava que eu tinha uns 5 anos, mais ou menos, não, 3, 4 anos ali antes dela se separar do meu pai. Eu participava de uma escolinha lá, agora me falhou a memória agora o nome do rapaz, e começou tudo ali. Depois minha mãe separou, né, a gente mudou pro São Geraldo, aí depois, em 96, a gente voltou para Veracruz novamente, e lá, em 96, ali, eu comecei a jogar na escolinha do Nélio lá, jogava todos os domingos, às 8 horas da manhã, era o primeiro jogo, mas aí eu ficava o dia inteiro no campo também, ficava lá assistindo os jogos, aí ficava de gandula, e assim foi, assim, o começo, né, desde pequeno, sempre gostei de bola, até chegar ali aos 15 anos ali, quando eu cheguei no Atlético Mineiro ali. E como é que foi essa chegada na Atlético? Alguém te puxou para lá? Você teve uma oportunidade, fez uma peneira? Foi no ano de 2001, primeiro foi no ano de 2001, eu estava jogando na... Primeiro, tudo começou assim, eu estava jogando na escolinha depois que a gente mudou para o Matuto, aí minha mãe namorava um rapaz que trabalhava na fazenda. Antes de contar essa história da minha chegada no Galo, até chegar lá. Vamos lá. Foi quando começou esse negócio de teste, né? Aí minha mãe trabalhava numa fazenda, o ex-namorado da minha mãe trabalhava numa fazenda, e todo final de semana a gente ia para lá, ficava lá, tinha final de semana que eu não ia e tal. Aí esse rapaz, esse ex-namorado da minha mãe, começou a vender verduras no centro ali, onde é o CrossFit PL, ali em frente à farmácia Santa Terezinha. Sim, sim. Onde é o CrossFit PL ali, perto do BH, supermercado BH, ali era uma oficina. E aí o ex-namorado da minha mãe combinou com o cara, né, tipo, da gente vender ali na porta da oficina dele, e me chamou para vender verdura para ele. Você Aí estava o falou quê? que 14, 15 anos? eu estava com 14. 14. Aí aí o ex-namorado da minha mãe falou: Cristiano, você vende verdura para mim, eu vou te pagar R$ 5 por semana. Você quer? Falei, quero. Dinheirão. Ué, dinheirão, quero. Aí, só que assim, primeiro eu comecei a ter vergonha, né? Falei, não, velho, vou ficar lá, as meninas vão passar, aquele negócio todo, vergonha, né, e tal. Falei, quer saber? Eu vou estar ali ganhando meu dinheirinho, não quero nem saber. E ali, vendendo verdura e tal, aquele negócio todo. Aí passou o Maurício Pacote, que eu tinha jogado em 97, eu tinha jogado na escolinha do Cruzeiro, era o núcleo do Príncipe de Seu Lopes. Aí eu joguei lá o treinador era o Maurício Pacote e Nilson. Aí eu lá vendendo e tal, aí daí a pouco o Maurício Pacote foi e passou. E perguntou se eu tava jogando bola ainda. Falei que tava e tal, só que eu só tava jogando lá em Veracruz lá e tal. E aliás, que eu tava jogando em Veracruz e aí eu tinha mudado pro Matuto e tava sem jogar, só tava jogando peladinho de rua só. Não tava jogando em escolinha nenhuma. E aí ele foi e falou: Alexandre, tem esse rapaz aqui, ó, que aí era o Gilson, que era treinador do clube social, futsal. Ele falou: tem esse rapaz aqui, ó, Gilson e tal, ele dá aula de futsal ali no clube, você não quer começar lá com ele, não? Aí eu falei, quero. Ele falou, não, lá é bom, lá é bacana, você vai aprender um pouco do futsal, vai ter oportunidade de ser sócio-atleta, poder ir pro clube de graça nadar, quando você quiser, que não sei o quê. Eu falei, quero. Aí entrei na escolinha e comecei a treinar com ele. E aí a gente jogou
um campeonato, Copa Criança Esperança, que é organizada pelo Paulinho de Que tem Cepel, até né? hoje, né? É. Muito bacana. Aí a gente foi e jogou essa Copa Criança Esperança. A gente treinava no futsal durante terça e quinta. Chegava na sexta, a gente treinava lá no campo das Siminas. E no sábado era o jogo da Copa Criança Esperança. Só que nosso time não foi muito bem, não. Nosso time era bom, mas a gente não foi muito bem no campeonato, não. Perdemos lá pro Cepel lá. Tomamos até uma goleada lá no campo do Bom Sucesso lá. Gilson xingou nós, porque a gente tava só olhando os aviões passando, né, pra descer no aeroporto. E aí, pô, nunca vi um avião de perto, aquele negócio. E aí, assim, e ali começou. Aí Gilson foi falar: ó, vou levar vocês pra fazer teste no Cruzeiro. Levou eu e mais 2 jogadores. Aí a gente foi lá, fizemos 2 dias de teste lá, não passei no teste. Aí fiquei com raiva, e eu na época eu era cruzeirense, né? Fiquei com raiva, falei, também não quero torcer pra esse time mais, não. Toma, Bia. Não quero torcer pra esse time mais e tal. Aí beleza. Aí continuei na escolinha, só que eu era, assim, muito cabeça quente, sabe? Tipo, qualquer coisinha que falasse comigo eu já retrucava. Se um menino me desse uma porrada, eu já dava outra nele, sabe? Já empurrava, queria caçar briga, de tanto que eu até saí de lá porque eu até meio que discuti com o menino lá, falei, aí Gilson me xingou, me tirou do treino. Falei, também não quero saber desse negócio aqui mais não. Aí saí, não fui mais na escolinha. Disciplina zero, né? Eu era meio que indisciplinado aí pra essa parte, né? E aí comecei a jogar na escolinha do Fazenda Modelo, lá no Matuto, com o Té, que era o treinador nosso. Aí começou o campeonato sub-15, né? E aí eu tava com 14, aí era meu primeiro ano, né? Aí a gente foi, porque são 2 anos, né? Aí no caso era 2001 e 2002, que era o meu ano sub-15, né? Aí jogamos o 2001, fui campeão, artilheiro do campeonato da Copa PL, né? De infantil. Aí fui artilheiro. Aí chegou 2002, aí fomos jogar a Copa de novo. Aí fomos campeões, aí eu já não fui artilheiro. E aí, quando acabou o campeonato, aí eu já tinha mudado pro Dom Camilo, né? Aí o Nelson Torres, que era o tio do Té, né? Nelson Torres foi vereador, é lá do Matuto ele. Foi jogador, jogou no América, jogou no Valério de Itabira. Já é mais velho já. Aí ele foi, me ligou, assim, depois de um mês mais ou menos depois que tinha acabado o campeonato. Aí tinha chego da escola. Aí ele, ô Cristiano, você tá onde? Falei, tô em casa. Aí ele, é o seguinte, marquei um teste para você no Atlético. O Atlético, na época, a base do Atlético treinava lá no campo das Siminas. Sim, lá não. Não, era no... O profissional treinava nas Siminas. A base, o infantil, treinava no campo do Vila. Isso. O juvenil treinava no campo dos Tigres. E o júnior treinava no campo do Nuclear. Aí ele falou, vou levar você para fazer o teste lá. Eu falei, mas não tem dinheiro para descer não, de ônibus não. Ele falou, não, arruma um jeito aí e tal que eu te pego na rodoviária. Aí nem lembro como é que minha irmã arrumou o dinheiro. Aí juntei minha chuteira, o tênis, a chuteira, o short, a camisa que ele tinha falado, vai com a camisa branca e um short preto. Falei, tá bom. Aí foi até com a camisa do Fazenda Modelo. Ela tinha só um negócio da Umbra aqui. Aí desci. Aí cheguei lá na rodoviária, ele me pegou lá e levou lá no campo. Chegou aí, treinei muito bem. Fui muito bem no treino, de tanto que eu cheguei em casa, marca de arranhada aqui, de colete do zagueiro segurar, puxar, sabe? E aí o treinador mandou voltar. Aí isso foi numa terça-feira. Aí chegou na quinta-feira, voltei novamente para treinar. Aí treinei muito bem novamente. Aí ele virou pro Nelson e falou assim, ó, eu vou ficar só com esse rapaz aí, com o Cristiano, e pode já mandar ele trazer os documentos que ele vai federar já. Aí, e outra, pode falar com ele que no sábado a gente vai ter um jogo contra o América, que era o último jogo da Copa Integração. Esse campeonato foi até no ano de 2006, se eu não me engano.
2006 ou 2007. E aí eles acabaram com esse campeonato. Era um campeonato muito bacana, ele era patrocinado pelo aquele jornal Diário da Tarde. Sim. Aí fui pro jogo no sábado, aí entrei no finalzinho do jogo, já ganhei camisa do Galo, era o último jogo do campeonato. Aí já ganhei a camisa do Galo, aí já lá se sentiu, cara. já deu um caminho, já peguei a camisa, já saí andando com ela na rua. Eu sou jogador profissional. Você não era cruzeirense? Eu falei, eu passei no teste lá no Galo, agora eu vou torcer pro Galo agora. Então, assim foi a minha chegada, né? Assim, não foi fácil, né? Daí pra lá que começou as batalhas no final das contas. Ali já começou assim, porque todo dia você tinha que provar, né? Não era, passei no teste, pronto, acabou. Tô pronto, não. Tô firme, não. Não, era todo dia. Porque assim, você tinha que estar jogando para poder mostrar pro treinador, para você poder subir de categoria. E aí até chegar no profissional, né? Você ficou quanto tempo na base do Galo? Eu fiquei lá de 2002, né, dos 15 até os 20. Foi 2007. Aí eu estourei a idade, né? Aí não me aproveitaram no profissional, aí começaram a me emprestar, né? Aí eles me emprestaram até dezembro de 2011, mais ou menos. Aí chegou em dezembro, assim, aí joguei lá até 2007. Aí quando acabou o campeonato, na época, assim, o pessoal tava tudo comentando, você vai subir profissional no começo do ano, que eu tava muito bem, fui artilheiro do Campeonato Mineiro de Júnior. E todo mundo comentando, né, não, você vai subir profissional e tal. Aí fiquei aquela, né, vou subir profissional. Só que aí quando acabou o campeonato que a gente tava de férias, aí o Marcelo Oliveira, que era o treinador nosso, né, foi nosso treinador em 2005, 2006, 2007, lá no Júnior. Aí o Marcelo Oliveira o Atlético tinha fechado uma parceria com o CRB. Aí o Marcelo Oliveira foi e colocou meu nome na lista para ir pro CRB. De Alagoas. Para jogar o Alagoano e a Série B. Só que aí eu fiquei lá só o primeiro turno do Alagoano. Acabou o primeiro turno do Alagoano, a gente foi muito mal, a gente não classificou para a semifinal do primeiro turno. Aí a diretoria mandou o Marcelo Oliveira embora, mandou eu voltar para o Atlético e mais 2 jogadores. Aí eu voltei. Aí fiquei aí em Pedro Leopoldo uns dias e aí eles já me emprestaram pro Uberlândia. E aí começou as andanças aí no. E esse primeiro sair de casa, assim, porque na hora que você foi para o CRB, imagino que foi um choque, né? Foi. Porque assim, esperando subir para o profissional, pertinho de casa, querendo ou não, mas uma mudança. Foi um choque, porque assim, até então só tinha saído de casa só em viagens com o Atlético, né? Na época da base, que tinha vários campeonatos fora que a gente disputava dentro do Brasil e tinha campeonato também que a gente disputava fora. Só assim que eu saía de casa. Fora isso, eu estava em casa. E ali que começou. Sair, ficar lá, sair, a distância que não lembro, 1.000 e não sei quantos quilômetros. Você estava com 20 anos, 18, 20 anos. Estava com 21. E aí eu ia fazer 21, né? Aí foi minha primeira saída de casa mesmo. E assim, aí você vai morar em concentração precária, né? Alimentação não muito adequada. Já tinha uma diferença enorme de base do Atlético para um CRB? Já sentia? Já tinha. Sentia essa diferença? Só que no Atlético, eu tive no Atlético agora em 2016, na base, que eu fui fazer. Tive uma lesão e fui tratar lá. A diferença já é grande, já a questão de alimentação, a questão do. Hoje lá tem nutricionista, tem, né? Hoje o atleta lá na base do Atlético acaba o treino, ele já tem um shakezinho dele, na minha época não tinha. Era laranja Era laranja, uma bananinha e bora lá. Né? Hoje tá outro, assim. Igual a gente falou, o futebol começou a profissionalizar realmente agora, profissionalizar, né? Começou agora. Que antes era muito... Vão lá e joga. Vão lá e joga. Você joga. É bom, você começa a conseguir... Uhum. Corrida, era corrida de 1.000 metros no campus, tinha que correr os 1.000 metros, ia para um bosque lá na UFMG, aí tinha que dar uma volta que dava 1 quilômetro no bosque, você tinha que correr no tempo. Hoje já não tem muito isso mais, hoje é mais tipo, treino, o cara faz um treino de corrida num dia,
Físico no de outro, pré-temporada, no outro dia já tá treinando com bola. Na nossa época não, era 4 dias de só físico, correndo, 5 dias de correndo. físico, só físico, corrida, academia. Mas assim, bacana. Do CRB, você voltou pro Galo, foi por Uberlândia? Do CRB eu voltei pro Galo, aí eles me emprestaram pro Uberlândia para jogar o módulo 2. Aí joguei o módulo 2. Aí fomos campeões do módulo 2, subimos para a primeira do Mineiro. Aí voltei pro Atlético quando acabou o módulo 2. Aí o Atlético fechou uma parceria com o Uberlândia e fez uma viagem para Holanda. E aí só iria para Holanda quem voltasse para Uberlândia. E aí, né, falei, Não vou caramba. perder essa oportunidade. Só que eu não queria voltar para lá, não. Aí eu falei, vamos embora, não tem o que fazer. Aí voltei. Aí chegou, treinando, fizemos uma intertemporadazinha e viajamos. Aí fomos campeões desse torneio lá e retornamos. Quando a gente retornou, e lá eu não joguei. Fiquei no banco. O campeonato era curto e era 2 tempos de 25. Então, assim, na época eu fiquei com muita raiva do treinador, porque, pô, o campeonato é curto. Então reveza, coloca um jogador para jogar num dia, então coloca no outro, então, sei lá, arruma um jeito de colocar. Só Todo mundo participar, para né? todo mundo participar. Ué. Aí Ser igual colocava, para todo mundo. aí colocava faltando 5 minutos. Tem o tempo nem beber Não água, dá né? tempo nem de transpirar na direita. Aí eu falei, eu fiquei com raiva, velho, com muita raiva. E aí a gente retornou e era para todos os atletas do Atlético, eram uns 12 jogadores do Atlético, era para os 12 jogadores voltar para Uberlândia para poder jogar a Taça Minas Gerais. Lembro. E aí eu não retornei. Falei, eu não vou voltar não. Fui lá, entreguei minha bolsa lá no CT. Aí todo mundo entrou dentro do ônibus, aí o ônibus do Atlético mesmo que levou a galera lá para Uberlândia. Eu fui, peguei, só atravessei a BR, fiquei lá no ponto de ônibus lá esperando o ônibus para vir para Vender o Porto. Aí fiquei uns 2 dias em casa, aí depois cheguei lá no Atlético. Aí na época o coordenador da base lá era o Felipe Ximenes. Ele olhou para mim e falou, Xan, o que você está fazendo aqui? Você não foi para Uberlândia não? Eu falei, eu não. Ele falou, por que você não foi? Eu falei, por causa disso, disso e disso. O treinador não gosta de mim. Pô, na intertemporada lá bem pra caramba, tinha ajudado no acesso do clube, e o cara não me coloca pra jogar, me coloca faltando 5 minutos, no campeonato de 25 minutos cada Tá de tempo. sacanagem. Aí eu falei, você tá de brincadeira comigo? Não vou voltar não. Ele falou, você tá maluco, rapaz, você tem que voltar pra lá assim, então. Eu falei, não vou não. Aí ele falou, então vou tentar arrumar um outro clube pra você. Aí ele arrumou o Araxá. Aí eu fui para Araxá e joguei a Taça Minas Gerais pelo Araxá naquele ano. Então a dança sua é demais, né? Ah, cara, mandei, viu, José? Nossa. Você pegou muito campo ruim para jogar bola aí? A gente pega, assim, os times do interior tem muito campo ruim. Muito, assim, tem muito campo ruim, tem campo que é mal cuidado, sabe? Às vezes os caras só dão um trato, o campo fica bom, sabe? Mas Coisa financeiramente simples. também não tem condição de manter um gramado legal. Assim, hoje é porque agora que tá começando mais esse negócio de mídia, né? Tipo, de patrocínio, de marca, os caras. Pô, porque desde antigamente, na época do Atlético, eu lembro que os caras tinham uma parceria com uma empresa, agora eu não lembro o nome, e também não vou falar para não fazer propaganda para ele, mas eles eram patrocinados por essa empresa, e lá no CT era cheio de placas dessa empresa, que eles que cuidavam da grama, entendeu? Não era nem, assim... O clube que cuidava. Assim, tinha os funcionários do Atlético que cortavam a grama e tal, mas quem aplicava os produtos para a grama crescer era o pessoal da empresa. Então, assim, o Atlético praticamente não pagava nada, eu creio, né? Porque era mais patrocínio. Então, hoje, se os clubes quiserem fazer isso, de arrumar esse patrocínio, ainda mais dependendo da grandeza do clube, os caras vão lá, coloca só a plaquinha deles lá e cuida do gramado pra mim. A mesma coisa do seu podcast aqui hoje, tipo assim, daqui a pouco você, né, começar a crescer e você vai começar a arrumar os patrocínios pra você poder estar falando, né? Sim, sim. Então, assim, hoje
é mais isso. Hoje o pessoal tem que saber usar o nome, né? A marca e tal. Hoje a marca do futebol é muito mais valorizada também, né? A marca de futebol é muito valorizada. Hoje, o futebol, assim, cresceu muito, né? No Brasil. No mundo, na verdade, Sim, né? sim. Então, assim, o futebol é jogado em todos os países do mundo. Eu creio que não tem um país no mundo que Que não não é jogado, conhece que não futebol, conhece né? futebol. Então, assim, os clubes têm que saber usar a marca. Falta muito isso, o cara chegar, buscar os patrocínios para poder ajudar, para poder. Porque, assim, imagina um campo bom vai favorecer tanto os atletas do próprio clube, entendeu? Porque aí depois o cara vai lá e cobra. Pô, por que você não conseguiu chegar naquela bola? Pô, não consegui chegar naquela bola por causa do gramado. Só que aí muitas das pessoas acham que a desculpa é o gramado, né? Mas não É, é. mas tem tudo uma coisa em volta Não daquilo, é, né? tudo tem volta. Você acha que hoje no Pedro Leopoldo teve. Porque aqui no Pedro Leopoldo tem time demais, né? Você mesmo, antigamente, já falou vários times que você jogou em Pedro Leopoldo. Acho que devia ter mais patrocínio, a gente teria mais joias saindo de Pedro Leopoldo. Eu acho que teria. Assim, só que eu não sei, os jovens de hoje, cara, Se realmente tem essa se afinco eles para têm isso. esse. Porque hoje, antigamente, quando eu cheguei no Atlético, quando eu fui para o Atlético, no caso, nós éramos jogadores de futebol. Hoje não, hoje o cara tem que ser atleta. Hoje o cara não tem que ser mais jogador. Hoje o cara tem que ser um atleta de futebol. Tem que ser disciplinado em Tem que tudo. ser disciplinado. Físico, academia. Hoje, se fosse o Cristiano de antigamente, não estava jogando bola ainda. Então, assim, eu aqui, e quando eu cheguei no Atlético, minha cabeça mudou totalmente. Ainda continuei com um gênerozinho, eu tenho um gênero forte. Então, assim, Mas educou o gênero, né? mas só que assim, eu nunca desrespeitei treinador, sabe? Nunca. O treinador sempre falava, eu obedecia, né? Mesmo ali eu passando as dificuldades, às vezes vendo ali que eu estava sendo injustiçado, nunca desrespeitei, nunca xinguei o treinador. Então, assim, o cara hoje, para poder chegar, ele tem que ser profissional, atleta profissional hoje. O jogador dificilmente vai chegar. O boleiro, no final O das boleiro, contas, não, hoje não tem não mais. tem esse boleiro mais, Antigamente né? tinha O boleiro, cara que boleiro. conseguia levar na Na lábia, né? lábia. Assim, tem alguns ainda que conseguem levar, porque, segundo alguns diretores, né, de futebol e alguns executivos, tem que ter um cara desse tipo no O elenco, cara sabe? Então, do pagodinho, do cara que anima a turma, que gosta de levar na lábia. eu peguei um jogador aí há um ano atrás, ano passado, não, 2021. Peguei um jogador, meu Deus do céu, cara. O cara é triste, o cara dava trabalho, véio, dava trabalho. Mas só que Você é desse cara aí. pros caras ele tinha que ter um cara daquele ali no elenco, tipo, pra animar, pra descontrair, aquele negócio todo, né? Só que assim, esses jogadores hoje, eles estão perdendo espaço no futebol, entendeu? Ah, Então, é, com assim, em certeza. Pedro Leopoldo, pro cara poder ter, o cara quer ser jogador, o cara vai ter que abrir mão de muita coisa. Uma baladinha no meio de semana, uma baladinha na sexta-feira, uma baladinha no sábado, vai ter que abrir mão da família, vai ter que ficar longe da família, Academia. academia, Tem que entendeu? levar uma vida bem reservada, né? Alimentação, Alimentação. tem que, igual o nego fala, as pessoas assim perguntam, Cristiano, quantos você tem? Quem não me conhece, né? Eu falo 35. Rapaz, você não parece ter 35 não, você parece ter menos. Aí eu falo, cara, eu me cuido, não sou da noite, não fumo, não bebo, tô de férias. Fica ali uma semaninha em casa de boa, uma semana e meia, vamos supor que é um mês de férias. Às vezes nem um mês a gente tem direito. Às vezes é uns 15 dias você tem em casa e aí você já tem que fechar em algum clube já no final do ano. Mas eu fico uma semana e meia sem fazer nada. Daí eu já começo a ir pra academia, né? E eu tento me cuidar ao máximo. Por isso que até hoje aí eu tô com 35 aí, tô com um pouquinho de lenha ainda pra queimar ainda. Tem lenha pra queimar ainda. Tem um pouquinho ainda. Quando você acha que foi assim, seu melhor no futebol? Eu lembro que você jogou muito na América, jogou demais da conta.
A melhor fase da minha carreira, Jogou no Náutico também, né? joguei no Náutico. Na melhor fase assim, da minha carreira mesmo foi ali na Caldense em Em 2015. Caldense. Depois você fez aquele golaço contra o Galo. Eu xinguei contra o você Galo. demais naquele jogo, falar pra você. Ali foi ali 2015, foi a melhor fase assim. Aí depois eu consegui dar uma sequência boa. 2018, num clube que eu estava lá na Tailândia. E agora, no começo do ano, no São Bento, onde a gente conquistou. Subiu a 1, né? No Onde eu Paulista. consegui jogar bastante jogos assim. Não fiz muitos gols, mas consegui ajudar com alguns gols importantes, com participações indiretas, né? Então, assim, mas a melhor fase da minha carreira mesmo assim foi ali na Caldense. Caldense. 2013 também eu tive uma fase muito boa no Betim, que era o antigo Ipatinga. Uhum. Tinha mudado para Betim também, eu estava numa fase muito boa. Foi onde eu passei uma dificuldade muito grande também no clube, por conta de atraso salarial, essas coisas, né? Infelizmente é normal no futebol, né? Infelizmente, e tem muitos clubes que acham bonito. Acha bonito? Tem muitos clubes que acham bonito. Tem clube que ainda conquista assim os objetivos ainda fazendo isso, sem pagar o salário do atleta. Às vezes o campeonato são 2 meses e os caras vão lá e ficam sem pagar o salário dos atletas, prometendo não. Joga mais essa que nós vamos. E aí eles vão muito no psicológico do atleta, vai no psicológico. Porque todo mundo tá ali, tem aquele espírito de querer ganhar, né? O cara não vai entregar de jeito nenhum. Né? Mas eu tive que ficar lá, cara, porque não apareceu nada, assim, sabe? De concreto, assim. Apareceu, tipo, especulação, né? Perguntando quem que é esse jogador, os caras monitorando, que na época era o América Mineiro. Mas meu antigo empresário não quis. Arriscar. Não, porque era um outro empresário que mandava na época no América, né? Que era a resenha do futebol, que esse cara que mandava no América, que colocava os jogadores no América. E aí, esse cara tinha bastante jogador lá, e aí meu empresário não quis fazer um negócio com o cara para tentar me levar para lá. E os caras tinham ligado umas 2 vezes lá no Betim para perguntar de mim, né, quem que é esse jogador? Porque a gente tinha feito um jogo treino contra o América, eu tinha ido muito bem no jogo treino, fiz gol e tudo, e aí foi na parada da Copa das Confederações de 2013. E aí quando acabou a Copa das Confederações, o Campeonato Brasileiro da Série C retornou, aí eu retornei jogando bem, fazendo gol e tudo. Só que aí na época o meu ex-empresário não quis tentar me levar para lá, né? Aí eu permaneci até o mês de setembro ali de 2013, e aí eu fui embora depois. Faltando 6 rodadas para acabar a fase classificatória, eu fui embora. Aí o dinheiro acabou. aí nisso foi através de um amigo, né, que jogou comigo, que me indicou no Novo Hamburgo, lá no Rio Grande do Sul, né? Aí eu fui lá pro Novo Hamburgo. Não, mas você andou pra caramba mesmo, hein? Andei, Quantos cara. clubes você jogou? Você lembra? Ó, depois do Atlético, aí saí em 2008, CRB de Alagoas, Araxá, CRB, Uberlândia, Araxá. 2009 eu fui para Inter de Limeira, aí rompi o ligamento cruzado. Aí voltei para o Atlético, fiz a cirurgia lá e tratei aqui no Atlético. Aí 2010 eu fui para o Náutico, 2011 fui para o Ipatinga, não, fui para o Mojimirim, no Paulistão, fui para o Ipatinga para jogar a Série C, aí subimos lá para a Série B, conquistamos o título da Taça Minas Gerais pelo Ipatinga. Aí 2012, no começo do ano, eu fui para o Comercial de Ribeirão Preto, só que aí na segunda rodada eu pedi para ir embora pro Joinville. Aí fui pro Joinville, joguei o Catarinense. No meio do ano de 2012 eu fui pra Chapecoense jogar a Série C, subimos pra Série B. Aí 2013 fui pro Rio Branco de Americana jogar a Série A2. Aí um pouquinho antes de acabar a Série A2 eu pedi para ir embora e vim pro Betim, que tinha mudado para Ipatinga. Aí do Betim fui pro Novo Hamburgo fui pro Al-Shorta do Iraque. Aí fiquei na temporada 2013, 2014 no Al-Shorta.
Aí 2014, no meio do ano, eu fiquei parado até o final do ano, quando eu voltei do Alshorta. Fui para Caldense em 2015. Aí acabou o Campeonato Mineiro ali, que a gente foi vice-campeão. No Alshorta, conquistei o título também do país, né? Da Liga. Aí vim para América, vim para Caldense em 2015. A América Série B, conquistamos o acesso. Aí em 2016 fui para o Linense jogar o Paulistão. Aí retornei e fiquei o restante do ano lesionado, quando no princípio para o Balgia. Aí em 2017 voltei para Caldense, aí joguei o Campeonato Mineiro, fui para o Cuiabá jogar a Série C. Aí em 2018 fui para o Sisaket da Tailândia. 2019 fui para o Votuporanguense jogar A2 do Paulista. No meio do ano voltei para Tailândia para jogar no Samut Sakon, para jogar a segunda divisão lá de novo. 2020 fui para o Ipiranga, jogamos o Gauchão e a Série C. Aí fiquei lá 2020 e 2021. Aí 2022 fui para São Bento e para o América de Natal agora no segundo semestre do ano passado. Nossa, você rodou esse Brasil inteiro e um bocado ainda. Rodei, cara, mas eu não queria não. Eu gostaria de ter ficado assim, tipo, 2 anos, 3 anos num clube só, igual no 2020, 2021 que eu fiquei no Ipiranga, sabe? Você já cria uma base melhor, você Você fica consegue. mais estabilizado, porque assim, você vai, aí minha esposa me acompanha, né? Aí me ajuda demais, não? Senão é difícil ficar, né? É, Igual se foi meio pra fora do país. muito, assim, Uma... só que eu fiquei, assim, 2013, quando eu fui pro Iraque, eu fiquei de outubro, que eu fui para lá no final de outubro, eu fiquei no Novo Hamburgo só um mês. E aí no finalzinho de outubro eu fui pro Iraque, eu fiquei de outubro até abril lá. Sozinho. Não, até março, sozinho, assim. Tinha os brasileiros, né, o preparador físico era brasileiro, o treinador de goleiro era brasileiro, mas ela não foi comigo, né, ela ficou. Você vivia em casa ou concentração A lá? gente morava no hotel. No hotel? E aí eu tive uma lesão na cabeça, aí eu tinha que ficar 2 meses de molho, aí eu fui pedir para vir embora para casa. Falei, eu quero ficar um mês lá no Brasil, perto da família e tal, já que eu não posso fazer nada, então eu quero ir pro Brasil. Aí fiquei um mês aqui, aí fui num neurologista para ver qual que foi a gravidade da lesão e tal. E aí ela retornou comigo, aí ela ficou comigo lá de abril até junho. E essa experiência lá no Iraque, você acha que foi boa, cara? Foi boa. Como é que você chegou lá? Cara, eu não sabia falar. Assim, eu sei falar o básico do inglês hoje, né? I love Só you, só pra hot não passar dog. fome, pra pedir as coisas, assim, eu sei falar algumas coisas, mas pra desembolar eu não sou bom, não. Cheguei lá sem saber falar inglês, sem nem um tostão no bolso. Tinha R$ 50 só na minha carteira. Nossa! Não tinha dólares. O empresário que me mandou pra lá não me deu nada de dinheiro. Não falou, ó, vou te dar uns dólares aqui pra você poder comer no aeroporto, alguma coisa assim. Cheguei no aeroporto. Foi logo ali de Mineiro, ali, logo ali no Iraque, né? Logo ali. Aí foi a minha primeira saída do Brasil, assim, sozinho, né? Porque eu já tinha saído com o Atlético, Sim. né? Na época Com delegação, tudo na época mais. de base, e aí a gente não fazia nada. A gente só entregava o passaporte pro supervisor. Ele se virava com essa. Ele que assim, a gente tinha que preencher um papel, aí preenchia o papel, entregava pro supervisor, o supervisor que fazia o Translado, fazia tudo. Aí falei, caramba, velho, e agora? Aí Mas você chegando no aeroporto, você tô indo pro Iraque, meu Deus. Aí fui. Aí a gente fez uma escala na Turquia, em Istambul, e depois Bagdá. Aí chegando em Bagdá, a aeronave já preparando para descer, aí o pessoal começou a distribuir um papel. Aí eu olhei o papel, aí tava escrito em inglês e árabe do lado. Né? Sabe como é difícil de ler, né? Aí eu falei, caramba, velho. Eu lembro que na época da base tinha esse negócio. Como é que eu vou preencher esse trem aqui? Falei, vou preencher só meu nome, a data de nascimento. Aí fui lá, preenchi meu nome, a data de nascimento e tal. Entreguei pro cara, entreguei meu passaporte. Aí ele foi lá, fez o visto de entrada no país e falou
que eu tinha que pagar $80. Aí eu fui e falei, tem dinheiro não. Como? Falei, tem dinheiro não. O cara fechou a cara pra mim assim, ó. Fechou a cara, aí eu fui e falei ao shorta, futebol, Police Clube, falei com o cara fechou a cara pra mim e tal. Aí mostrei o pré-contrato, né? Uhum. Aí o cara foi, fechou a cara pra mim, mandou eu sentar, eu Eu fui, tô sentei, ferrado. falei, não, tô ferrado. Sentei, rapaz, já começou a me dar desespero, comecei a chorar, falei, pronto, os caras vão me prender aqui Aqui e não tem tal. nem como E eu voltar. não tinha como falar no telefone com ninguém e tal. Só mostrei pra ele assim, tipo, mostrei o número do telefone, né, Uhum. do preparador físico, né? Falei, esse aqui é o número do preparador físico e tal, não sei o quê. Aí o cara não quis saber e tal. Continuei sentado lá. Daí a pouco foi ver um cara e falando comigo, né, pra eu não me preocupar, né? Depois que eu fui entender, né? Uhum. Eu só sei que ele falou, don't worry, e tal, não sei o quê. Aí eu nem sabia o que esse cara tava Os caras falando. tá me xingando Falei, esse todo cara tá aqui, me eu não xingando e sabendo. tal. Aí, aí eu falei, fiquei lá. Daí a pouco esse cara voltou com uns livros assim na mão e tal. Aí falou com o cara, né? Fez assim pro cara, falando assim, Cristiano. Aí o cara foi e falou com ele, esse policial foi e falou com ele, né? Deve ter falado com ele, né? Vai lá chamar esse cara. Daí a pouco vai chega o cara, o segurança do presidente. Aí do clube. Aí ele vai, chega, pega meu passaporte com o cara, fala uns negocinhos com o cara lá, fala no telefone, fala um negócio com o cara, e embora, ele não pagou nada pro cara. Sacanagem, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, Até velho. aqui tem isso. Só que o meu time era da polícia, Ah, tá. entendeu? Uhum. Meu time era da polícia, e aí não sei qual que é o negócio, que eu só sei que ele não pagou nada pro cara. E a gente saiu, já peguei minha mala lá e me deixou lá no hotel. Aí eu falei, rapaz, eu achava que eu ia ser preso. Ali me bateu um pouco de desespero, tanto que eu chorei pra caramba. Imagina, primeiro Nó, dia fora, você não sem nada no falei, longe de bolso. casa, sem nada. E ainda abri a carteira pro cara. Falei, ó, tem R$ 50, Ele falando nem em sabe o que é português. real ainda. Nem sabe o que é real, ele nem tem validade nenhuma a moeda lá. Porque lá é só o dólar se eu não me engano, o euro. Assim, todos os países, na Uhum, verdade, para poder é. entrar, Tem que ter o dólar, senão o euro. então Senão o euro. o resto não dá muita coisa. Aí eu falei, caramba. E aí, graças a Deus, deu certo. Cheguei no hotel. E assim, foi uma experiência fantástica. E nos treinos, como é que era? Pra você entender que o treinador era brasileiro. Então, o treinador era brasileiro. O auxiliar era iraquiano. O preparador físico era brasileiro. O treinador de goleiro brasileiro. E aí tinha um tradutor. Esse tradutor, ele é iraquiano, morou no Brasil 7 anos e ele fala português. E ele traduzia as coisas, né? O treinador falava, ele traduzia para os jogadores. Aí lá é assim, diferente daqui. Lá o capitão é que manda. Se o capitão mandar você fazer, ô José, você tem que fazer isso aqui. Você tem que fazer. Se você não fizer, ele te tira do time. É o capitão que É manda o no time. capitão que manda. De tanto que o treinador virou para mim e falou assim, ó, Cristiano, seguinte, não vai ter como te colocar titular de começo, não, porque o centroavante titular é amigo do capitão. E aí pode ficar com raiva de mim. O treinador tem mais medo. E aí, assim, eu quero pegar uma moralzinha com ele e tal, não sei o quê. Falei, não, professor, tranquilo e tal, também para ajudar e tal, não sei o quê. E aí, o capitão falava pro tradutor, né? Que o capitão falava inglês. E aí, como eu não sabia nada de inglês, aí ele falava em árabe pro tradutor, o tradutor falava para mim, né? E ali eu fui pegando, né? Aí fui aprendendo algumas coisas, né? Para ir, para voltar, quando tinha ladrão, quando não tinha, quando você estava sozinho, né? Aí fui aprendendo tanto em inglês e em árabe também, né? Porque nem todos os jogadores árabes lá, os iraquianos lá, sabiam falar inglês, né? Então, assim, por conta da guerra que teve, né? Dos Estados Unidos quando Sim, invadiu o sim. Então país, tinha aquele negócio muita. todo. Então, assim, e um pouco antes, até na época do Saddam Hussein, muitos atletas
como eles ficaram confinados em casa, não ia para a escola, e aí não aprenderam, né? Tipo, não aprenderam inglês, aí aprendia mais, falava era em árabe com os pais, né? Então, assim, quem eram os mais velhos lá, tudo sabiam falar inglês por conta, antes aprendiam, né? Mas, assim, foi uma experiência muito boa, cara, muito boa mesmo. O que me ajudou lá também foi essa questão do tradutor, né? Ajudou bastante, né? Só que ele não era exclusivo meu, não. Ele era do time? Ele era do time e principalmente da comissão, né? E eu meio que tinha que me virar ali, assim, com os jogadores, né? Aí, assim, comecei a aprender, eu escutava algumas palavras, né? Aí eu perguntava pro tradutor, o que é isso? O que significa isso? Aí ele falava pra mim. Aí às vezes eu achava que os caras estavam falando bem de mim. O cara tava metendo era aí. Tipo assim, às vezes a jogada eu achava que tinha sido boa, pra mim foi boa, pra eles não foi. Aí falava, Muzieno não era bom. Aí eu falei, ô Ali, os caras estão falando Muzieno, o que é Muzieno? Tá? Ele, não é bom. Eu falei, tá, beleza. Aí ali eu fui aprendendo. Mas assim, é um pessoal muito fantástico, velho. Um pessoal muito acolhedor. Assim, não tenho nada que reclamar do país, assim. Tinha os problemas, né, de ataque carro-bomba. Você passou por isso lá? Tinha. Praticamente quase todos os dias. Assim, você tava treinando, estourava um carro-bomba. Aí quando você vê, tipo, 6 km de distância, sabe? Passava um tempo, a fumaça subindo. Então, assim... Era tenso os jogos e os treinamentos? Não. Ou era mais tranquilo? Os jogos até que não. O único dia tenso, assim, que a gente passou, assim, foi um treino. Foi num sábado, que lá o sábado deles é o domingo, né? A gente foi pro treino, tinha a vanzinha do clube que buscava a gente no hotel, né? Que morava no hotel era eu, um camaronês, um de Burkina Faso e um sírio, que eram os estrangeiros que moravam no hotel, né? E morava mais um atleta, que era o volante nosso lá, que é iraquiano, que morava distante de Bagdá, que morava no hotel também. E aí essa vanzinha ia buscar a gente lá no hotel para levar pro treino. Aí nesse dia o trânsito tranquilo, sem nada e tal. Aí a gente chegou no CT, aí fomos, já ia trocado, porque lá eles não têm o costume de, igual aqui no Brasil, de trocar de roupa dentro do vestiário. Na frente dos outros, nem nada. Quando eles trocam, eles colocam toalha, aquele negócio todo. E aí a gente chegou, aí eu só entrei para dentro do vestiário só para calçar a chuteira. Aí entramos dentro do vestiário no estádiozinho que tinha lá, eles até destruíram, porque eles iam construir o CT novo. Aí entrei dentro do vestiário, calcei a chuteira, aí tomei até um chazinho, né? Que lá eles gostam muito de chá. Aí tinha uma mesa lá com chá, leite em pó e tal. Aí tomei o chá e tal e fui pro campo. Aí o preparador físico apitou para começar o aquecimento. Começou o aquecimento. Aí estamos lá aquecendo e tal. Quando pensa que não, barulho de tiro. Prá, 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 prá. Barulho, cara, e bomba. Pau, bum. Eu falei, que isso, cara? Aí eu olhei pro preparador físico assim. Aí eu falei, Anderson, eu vou abaixar pra alongar aqui, cara. Aí tá, tipo, ele tinha mandado todo mundo parar pra alongar, né? E tiro rolando, e tiro e bala passando, só escutava os barulhos. E pra eles é normal? Pros caras? Eles, tipo assim, tava rindo, sabe? Rindo e tal, mandava parar, para aí, não sei o que, falando, né? Tipo, stop, não sei o que. Aí eu falei, Anderson, eu vou baixar pra alongar aqui, cara. Aí abaixei. Aí o capitão mandou falar, vamos parar, vamos todo mundo pra dentro do vestiário. Aí foi todo mundo pra dentro do vestiário. Aí chegou dentro do vestiário, aí os caras vão esperar parar um pouco. Aí parou, voltamos pro campo. Quando a gente voltou pro campo, começou de novo os tiros. E aí os caras foram cancelar o treino nesse dia. Aí cancelou o treino, já fomos pra uma salinha lá, do lado de fora do campo. Ficamos lá esperando para poder tentar ir embora. O rapaz levar a gente pro hotel. E aí quando foi procurar saber, eram os extremistas invadindo um prédio do lado. Era um prédio do governo. Os caras invadiram esse prédio,
não sei para fazer o que, não lembro o porquê que eles invadiram na época, era negócio de... porque do outro lado, assim, tinha um hospital. Eu creio que era alguma coisa de medicina. E aí os caras invadiram esse prédio. Aí eu só sei que os caras disseram que estouraram, um cara tava com bomba no corpo, estourou lá dentro, explodiu tudo. Os caras conseguiram pegar um dos caras e tal. E esse foi o maior perrengue que eu passei lá. Fora isso, era bomba estourando mais longe, né? Sabia que tinha acontecido alguma coisa, mas não era tão próximo, né? Aí só depois, quando a gente chegava no hotel, que a gente ficava sabendo, né? Tipo, morreu 300 pessoas. Nossa. Morreu 200 pessoas, né? E era triste, cara. Assim, mas você viu o pessoal feliz. Feliz, feliz, o pessoal sempre sorridente e tal. Tipo, você precisava de alguma coisa. Os caras iam lá, já arrumavam um jeito, já arrumavam um negócio pra você, sabe? Igual lá, a gente treinava com as chuteiras, né? Tinha as chuteiras. Aí tinha umas roupinhas de treino que os caras gostavam de usar, da Adidas, não sei o que e tal. Aí eu, pô, velho, bacana essa blusa sua, e onde é que você comprou? Aí eu falou, amanhã eu vou trazer pra você. Aí chegava no outro dia, trazia. Aí eu perguntava, quanto que é e tal, pra eu te pagar, e pegava o dinheiro. Não, pra você e tal, não sei o que. É bem amistoso mesmo, bem amigável. Os caras são bem amigáveis, bem amigáveis. Eu tenho, assim, até um contato com alguns lá ainda, né? Em 2016, um rapaz que eu joguei junto tentou me levar lá pro time da cidade dele, só que acabou que eu tava lesionado, não teve como eu ir. Depois disso não teve mais assim sondagem para eu poder voltar para lá não, mas se eu tivesse oportunidade eu voltaria. Mesmo tendo esses problemas no país, hoje está mais tranquilo. Hoje tá bem mais tranquilo. Tá, né? hoje está mais tranquilo. E na Tailândia, como é que foi? Na Tailândia também é um país sensacional. É um outro país assim. O Iraque, eu não tinha vontade de morar, mas se fosse para voltar para jogar, eu voltaria. Mas para morar, não. Agora, Tailândia, eu teria coragem de morar. Ah, é? É. Então, estranho a Tailândia, é o que se fala, mas é um país bom de se viver? É muito bom, cara. Muito bom. Assim, lá você pode sair à noite na rua tranquilo, sem ter medo de nada, igual o Brasil. Você vai sair à noite aí, você tem que dependendo do horário, você já tem que olhar aqui e tal, já não pode ficar dependendo do horário, você não pode ficar mais na rua. É triste, cara, mas assim, a Tailândia é um país sensacional, um país turístico também, né? Então, assim... Lá já foi mais tranquilo, né? Lá foi mais tranquilo nessa questão de chegar, já estava mais ambientado. Eu já estava assim, já sabendo mais ou menos algumas coisas de inglês, né? Caso o pessoal perguntasse, para que você está vindo no país? Só que lá, como é um país turístico, lá o brasileiro tem direito, quando você chega na Tailândia, você ganha um visto de 3 meses. Você pode ficar na Tailândia 3 meses. No Iraque, não. No Iraque, eles te dão um visto de entrada e lá você tem que pagar para fazer um outro visto de permanência. Sim. E aí você pagando ali o visto de permanência, você pode sair do país, voltar e tal. Tailândia não. Se o clube não pagar, você fica 3 meses. Aí dá 3 meses, você tem que sair do país e retornar de novo. E voltar de novo para mais 3 meses. Aí a gente fazia isso. Em 2018, a gente morava numa cidade, o clube chamava o mesmo nome da cidade, né? Sisaket. Ficava 2 horas de Camboja, da divisa com Camboja. Aí o pessoal do clube levava a gente até Camboja na divisa, aí atravessava a divisa, voltava de novo para fazer os 3 meses. O passaporte e voltava para Tailândia de novo. Só que isso aí poderia dar problema depois, né? Poderia dar algum problema, de tanto você ficar saindo, voltando. Era perigoso dar algum problema. Mas a maioria dos clubes lá fazem isso com os jogadores, porque diz eles que o visto é muito caro, né? Para manter muito caro. Para eles poder pagar o visto para o atleta ficar, diz que é caro. Aí compensa para eles mais eles pagarem uma passagem para o atleta ir para fora do país e voltar, do que eles pagarem o visto para tipo 10 meses de... Sai muito caro manter, é melhor dar uma... eles fazem isso aí. Usar o jeito brasileiro de ser do que manter assim. E aí, Cristiano, para o futuro, o que você pensa? Quer voltar a jogar? Vai acertar com um clube para voltar aí? Eu estou, assim, esperando algumas propostas já, né? Porque
o meu segundo semestre eu não joguei, né? No América de Natal, tive a infelicidade de lesionar na minha chegada ao clube. Aí joguei só 45 minutos só de um jogo. E aí tive que fazer a cirurgia no joelho. Primeiro a gente foi no tratamento conservador, não deu certo, aí partiu para a parte cirúrgica. Aí fizemos a cirurgia. Aí eu voltei a treinar na semana da final da Série D, do primeiro jogo da final. Aí acabei não conseguindo ir para os jogos da final, até por estar mal fisicamente. Teve tempo ainda de recuperar tudo físico, né? E assim, como eu voltei em 2 meses a treinar, eu voltei sentindo alguns incômodos no joelho. E também sentindo tipo fraqueza muscular e tudo. E aí quando acabou o campeonato, eu peguei minhas coisas e vim embora e fui no médico da minha confiança em Belo Horizonte, né? O Dr. Rodrigo Barreiros. Aí ele foi, avaliou meu joelho, falou: ó, Cristiano, você tá com fraqueza muscular, você precisa fortalecer e tal, porque eu perdi muita massa muscular, né, no pós-cirúrgico. E aí eu comecei a fazer os trabalhos aqui em Pedro Leopoldo, com o Arthur, do Jiu-Jitsu. Uhum. Ele fez um teste comigo de força, deu um desequilíbrio muito grande. E aí ele passou uns trabalhos para eu poder fazer, a gente foi fazendo ali, né, em novembro até agora, final de dezembro. E final de dezembro a gente fez a reavaliação novamente, né? E aí teve um ganho muito grande, né? Tipo assim, ele falando que se aparecesse alguma coisa eu já poderia fechar e tudo. E aí a gente está esperando aí aparecer uma proposta para poder estar fechando aí para poder jogar 2023. Fiz um trabalho também com fisioterapeuta também muito bom, o Alex. Ele é ele é fisioterapeuta, assim, ele atende a domicílio, né? Sim. E ele também atende, se o cara for atleta, ele atende ali no CrossFit PL ali, sabe? Aí fiz uns trabalhos com ele junto com o Arthur. E aí eu tive um ganho de força muito grande, muscular. E agora é esperar agora Tá pronto para as jogar. propostas aí para 2023. Mas aí, é uma coisa interessante também, né? Senão... porque, assim, eu preciso jogar, né? Porque o segundo semestre eu não joguei. E aí eu preciso de ir para algum clube para poder jogar, para tipo, estar de volta ao mercado novamente. Né? Você pretende seguir a carreira até quantos anos, Cristiano? Você nunca pensou assim, vou parar? Ah, cara, eu vou falar para você. Eu pensei em parar já. Agora, lá em Natal, lá eu pensei Depois da várias vezes lá. contusão? Desanimei, pensei em parar, pensei em juntar minhas coisas e vir embora, sabe? Só que eu já tinha feito duas coisas já de sair de um clube lesionado, né? De eu ter lesionado no clube e sair lesionado, que foi no Cuiabá em 2017. Saí lesionado e, aliás, foram 3 situações, né? Foi no Linense que eu saí lesionado e vim tratar no Atlético Mineiro. 2017 no Cuiabá e no Samut Sacon também saí lesionado também do joelho. Só que no Samut Sacon eu não sabia que era lesão de cirúrgico, né? Que era uma lesão de menisco. E aí, agora no América de Natal, não, porque eu fiquei muito com a cabeça. Eu tive um desgaste psicológico muito grande. E eu falei, pô, se eu falar que que eu lesionei, os caras vão falar que eu vim lesionado pro clube. Aí fui, isso que eu lesionei no meu terceiro dia de treino. Nossa. Aí eu falei, caramba, velho. Só que eu não sabia que era grave, né? Aí continuei treinando e tal, foi só piorando. Aí eu falei, se eu falar que meu joelho tá ruim, os caras vão falar que eu vim lesionado. Aí pensei, o que eu vou fazer? Aí treinei mais uma semana, e aí o negócio foi só piorando ainda mais. De tanto que o pessoal até notou, né, que eu tava meio estranho e tal. E aí eu falei com o auxiliar na época, né? Falei, não, só um incômodo só no meu joelho e tal, não tô triste, não sei o quê. Aí falei, como assim e tal? Eu falei, não, lesionei o joelho e tal, não sei o quê. Ele falou, não, tem que olhar isso aí e tal, tem que fazer o exame. Aí fiz o exame, deu a lesão na cartilagem. Nossa. E aí começou aí é um a luta. Choque, né? Aí é um choque. Aí começou a luta, eu falei, não, os caras vão achar que eu vim lesionado, né? Torcedor vai
começar a mandar mensagem falando que eu fui bichado pro clube. Tem aquele muito negócio isso, todo. Luciano. Ah, tem. Infelizmente tem. Assim, torcedor já manda mensagem falando que você foi bichado pro clube. A própria diretoria do clube muitas das vezes vai lá e fala que você foi lesionado, sabe? Então, assim, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei, os caras vão falar isso e tal, não sei o quê. E aí eu fui me desliguei, cara. Fui lá, peguei, falei, você quer saber? Não quero ver nada dessas mensagens. Fui lá, desativei meu Instagram na época. E aí passei aquele negócio todo ali dentro do clube ali, né? Esse desgaste querendo achar, Desgaste cara. e tal. E aí, cara, quando eu falei, eu vou juntar minhas coisas e vou embora. Falei com minha esposa. Aí eu falei, vou juntar minhas coisas e vou embora. Aí minha esposa falou assim, você que sabe. Aí depois fiquei pensando, falei, não, não posso não. Aí eu falei com ela, não vou parar de jogar. Não vou jogar bola mais não. Esse negócio no meu joelho não vai melhorar mais e tal, não sei o quê. E pensei, deve ser o momento de parar. Aí depois fiquei refletindo, sabe? Fiquei lá refletindo lá sozinho um dia lá, falei, não, não posso parar não. Eu tenho que continuar, tenho que jogar, eu consigo jogar mais um pouco ainda. E E ali eu fui e falei, não vou parar não, eu vou tratar aqui no clube. Aí os caras até falaram, não, você não vai embora não, você vai tratar aqui, o médico, né, a gente vai cuidar de você aqui e tal, você vai ter todo o suporte aí e tal, não sei o quê. E aí fizemos a cirurgia, recuperei e tal, né, não fiquei 100%, até porque assim, foi meio que acelerado, né, Sim, para sim. tentar voltar o mais rápido possível para poder ajudar. Infelizmente não consegui ajudar o clube, né. Então, assim, por eu ter tido esse desgaste psicológico, né, disso tudo, de ter chegado no clube lesionado, e eu tinha vindo de uma temporada muito boa no São Bento, né, que aí eu ia engatar uma sequência muito boa, de, assim, mais um acesso Sim, jogando, sim, né. sim. Infelizmente, né, eu consegui o acesso sem jogar, jogando só um jogo só. Eu queria ter conseguido Contribuído mais, né? Ter contribuído mais participado dentro, mais. dentro do campo. Assim, contribuir fora com os Sim, sim. atletas, né? Atleta mais novo, você dava dica e tal, né? Conversando, torcendo e tal, assistindo os jogos, aí assistia, comentava com o companheiro, pô, eu acho que você falhou naquela jogada ali, né? A gente vai tentando ali por fora de Uhum. alguma forma. Então, assim, por eu ter tido esse desgaste, quando eu vim embora, eu recebi proposta de ir para clubes aí para poder tratar no clube, né? Não, você vem, faz o fortalecimento aqui, quando começar o estadual você assina com a gente, tal, não sei o quê. Aí eu falei, não, eu preciso ficar próximo da família agora, não posso ir Esfriar a agora. cabeça. Preciso esfriar minha cabeça, porque me desgastei muito e eu preciso recarregar as baterias e preciso do Definir carinho, realmente que e preciso do carinho da família também, que muitas vezes a gente precisa. Não, porque assim, lá eu fiquei sozinho, minha esposa não foi comigo. Eu fiquei no CT, morando no CT o tempo inteiro, não, por, passou essa barra toda só, né? porque lá o CT do América fica em Parnamirim, fica a 30 minutos de Natal, de Ponta Negra, né? Aí nego mandava mensagem pra mim, que isso, hein, tá na praia em Ponta Negra. Eu falei, meu filho, vocês que não sabem. Também que esse negócio aqui não. Eu tô em Parnamirim, no interior aqui, 30 minutos de Ponta Negra. Aí fiquei lá no CT, morava lá no CT, e depois que eu levei minha esposa na fase final, que eu levei minha esposa para ficar um mês lá comigo, aí ela ficou lá um mês, eu aluguei um apartamento lá, um flatzinho, ela ficou lá um mês comigo. E eu falo que ela foi até pé quente, porque o dia que ela foi, era o jogo que valeu o acesso. Aí o time subiu. Aí a galera, pô, você é pé quente mesmo. Eu falei, minha filha, essa aqui, quando eu estava no Ipatinga em 2011, ela foi para lá, que no domingo eu ia batizar na igreja. Aí ela foi lá para assistir o jogo, aí foi ela e uma namorada do amigo meu que jogava comigo. Aí ela chegou, nós estávamos perdendo de 2-0 para Chapecoense. Aí ela chegou atrasada no jogo, chegou no segundo tempo, fui lá, entrei no segundo tempo,
fiz 2 gols, empatou 2-2, e o Vander, um outro meia que entrou junto comigo, fez o terceiro gol, a gente ganhou de 3-2, e aí no domingo eu me batizei na igreja, aliás, no domingo não, no sábado mesmo à noite eu me batizei, aí no domingo a gente foi pro culto, aí fomos pro shopping, dar uma volta durante o dia, à noite a gente foi pro culto, na segunda-feira o Joinville jogou contra o Brasiliense e a gente subiu. Essa aí Aí eu falei com o pessoal lá no América, eu falei, velho, essa aqui é pé quente, ela pisou lá em Patinga lá, nós empatamos e viramos o jogo. Essa tem que levar em todo jogo. E o jogo do América também foi de virada também do acesso, né? Então, assim, aí, depois desse desgaste aí, depois de recuperar as energias com a família, Tempo de ficar em casa, pensar direitinho. aí agora é retomar a carreira e eu não tenho assim. Eu falo que eu vou até quando meus joelhos aguentarem, né? Por isso que lá no América lá eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei, será que agora é a hora de O joelho já parar? não tá aguentando O mais, né? joelho tá estranho e tal, não sei o quê. Só que às vezes assim é falta da gente refletir, né? Pensar, parar um pouquinho para pensar, para Respirar um pouco. respirar. Eu acho que falta muito isso pra gente também. Querendo ou não, fica uma vida de ansiedade, né? Você quer dar o melhor todo o tempo, né? Na sua profissão, né? Porque é diário, né, José? Assim, todo dia você tem que provar. Você tem que mostrar que você é bom, todo que você dia, tá ali. Todo dia você tem que provar, assim, o nego pensa assim, vamos citar um Neymar da vida. Ele fala, Neymar tá rico, tá milionário, não sei o quê. Você acha que ele não tem desgaste psicológico? Acho que muito, né? A pressão é muito maior, né? Quanto mais você dá, mais você é cobrado, né? Então, assim, eu penso o tanto que aquele cara deve ter de desgaste psicológico, assim, o tanto de pressão que aquele cara tem. A gente sabe que ele tem um suporte ali por trás, né? Sim. Porque muitas das vezes as pessoas pensam muito no lado financeiro, né? Não pensam na pessoa. É um ser humano que tá ali, né? A pessoa não pensa que tem um ser humano ali. Então, assim, o problema no Brasil, principalmente, e em alguns países aí também, que o torcedor só olha o atleta, só olha o jogador, e não olha o ser humano. Então, assim, você tem que ser muito resiliente, cara. Muito resiliente mesmo. E foi o que eu tentei ser, né, nesse tempo lá de dificuldade, assim, que eu passei, né, assim, por eu também ter ido para um clube de massa também, de torcida, Sim. tem bastante torcida, cobrança muito grande, o clube estava na Série D ali desde 2016, entendeu, não conseguiu acesso, então, assim, eu queria muito ter ajudado dentro do campo, mas infelizmente não consegui, e até por isso também que eu, Sentiu mais o baque de psicológico, deu uma. entendeu? Ou será que agora não. Mas ainda tem muita lenha para queimar isso aí, né? Vai dar para jogar mais um pouquinho aí, mais alguns anos aí. Vou mais até quando o joelho, eu falo que até quando o joelho aguentar, até quando Deus permitir, né? Então, assim, A primeira até vontade de quando Deus, Deus né? estiver abrindo portas aí, e o joelhão estiver bom, a gente tá indo. Vai refortalecendo. É. Cristiano, o que você falaria para essa criançada que hoje em dia vê só o Neymar, vamos dizer assim, né, como ídolo, grande, vê os títulos, vê o financeiro, mas, igual a gente comentou, é 1%, né? Que chega ao Neymar. 1% consegue chegar. Assim, igual eu comentei no início, né? Hoje o cara tem que ser atleta, né? O boleiro, cada ano que vai passando, vai perdendo espaço no futebol, né? E nunca desisti, correr atrás dos sonhos, né? Eu tive ali meu sonho como criança, né? E aí quando eu cheguei ali no Atlético Mineiro ali, que aí o sonho, né, se alimentou ainda mais e eu tive que abrir mão da minha família, de ficar Há um próximo da sacrifício, família. né? Teve um Não é sacrifício, tive que simplesmente. pagar um preço. Tive que Tem pagar um um preço a preço. pagar. Então, assim, tem essa questão da família, que dependendo do lugar. Eu tive o privilégio de ter feito minha base, ficar próximo da minha família. Tem muitos atletas que não têm essa oportunidade. Para poder conseguir querer ser um jogador profissional, o cara tem que ficar longe da família. Tem um atleta aqui de Pedro Leopoldo, que tá jogando lá no interior de São Paulo. O menino, acho que ele tem 13 anos, por aí.
Ele já tá longe da família, Nossa, correndo atrás do sonho dele, né? Então, assim... Se não tiver uma estrutura psicológica muito boa também, não suporta, né? E tem que ter, assim, a família também tem que Tá apoiar, acolhendo, né? tem que Eu acho que a família tem que apoiar, porque muitos pais, eu já vi pessoas falando comigo assim, pô, eu não virei jogador porque meu pai não me apoiou. Não virei jogador porque minha mãe não me apoiou. Ah, porque meu pai mandou eu ir trabalhar porque eu não estava conseguindo receber um dinheiro no clube que ele estava indo. E muitas das vezes tinha que pagar, era pagar passagem, Sim, sim. sabe? Então, falta muito isso também, né? Só que é muito complicado também. Cada um tem uma história, tem uma Cada um tem uma condição história. financeira, né? Isso aí que eu ia falar agora, assim, às vezes o pai também não tem Não tem condição, condição. né? Então, assim, fica meio difícil. Mas eu falo que eu tive um privilégio muito grande de ter ido para um Atlético Mineiro, um clube grande, né? De ter passado um teste lá, um clube que deu assim todo o suporte para na base ali, sabe? Eles na minha época, eu não sei agora se eles continuam para os jogadores que é de tipo região Sim, metropolitana, né? Na verdade, o que eles faziam? Antigamente eles davam os vales para os atletas pegar a quantidade de ônibus que eles tinham que pegar para ir até a Vila Olímpica. Hoje não, hoje eles dão um vale para o atleta pegar um ônibus até o shopping estação, se eu não me engano, e um ônibus do Atlético busca lá e leva até o CT. Aí se o atleta não quiser esperar o ônibus para poder ir embora, o atleta pega um ônibus e vai embora, sim, né, sim. após o treino. E aí tem os horários do ônibus sair. E na minha época eles davam um vale, a gente pegava o ônibus, aí eu ia até a Vila Olímpica, né? Aí sobrava um vale. Eu já contava os vales assim para os treinos e para os jogos, e o vale que sobrava eu vendia para lanchar após o treino, para voltar, né? Porque a gente ficava no ônibus, no ponto de ônibus ali, às vezes 1 hora esperando o ônibus, né? Ali em Venda Nova ali. Então, assim, o conselho que eu dou tem que ser atleta, respeitar os professores na escolinha, no clube que for, né? Respeitar os pais dentro de casa, escola, não abandonar o estudo. Que faz Eu muita falta. Faz muita falta. Eu tive a falha de ter abandonado os estudos com meus 16 anos, 17 anos eu abandonei os estudos. Hoje estou retomando os estudos, já estou quase finalizando o ensino médio. Eu aconselho, porque assim, na época, os treinadores lá na base viravam e falavam assim: vocês têm que ir para a escola, vocês têm que estudar, porque de 30 atletas aqui, ó, só 2 que vão virar. 3, 4, nem todos aqui vão virar. Que treinou com você no Júnior? Teve algum? Além de você que virou mesmo, que chegou a jogar no profissional do Atlético mesmo, que chegou a jogar, vamos colocar que chegou a jogar no profissional do Atlético mesmo. Foi o Cho e o... que anunciou, acho que foi ontem que aposentadoria, anunciou que aposentou, E teve uma infelicidade danada, que ficou feio no jogo aí, né? Quando ele estava jogando bem no Atlético, mas não tem ele fraturou a tíbia na época. É isso mesmo. Mas mesmo assim ele conseguiu voltar bem. Conseguiu. Aí o Cho tinha aquele Ramon, você lembra o Ramon? Um 88? O Moreninho. Lá de Nova Era. Depois foi jogar no Corinthians, se não me engano. Isso, esse mesmo. Aí assim, que vingaram mesmo no Atlético foram só os dois. Né, que, assim, no meio de quantos era que era? Aí de uns 35 atletas, por aí. Da época que eu cheguei. O Cho é da mesma idade minha, né? Ele é 87, né? 35 anos. Da época que eu cheguei no Atlético, só eu que tô jogando hoje. Só você que tá jogando? Só eu. Aí da época que a gente encerrou, 2007, ali a categoria de base, é só eu e o Rodrigo Silva, um volante que tá no Remo agora. É um altão, fortão? Não, ele é um baixinho. Não, esse aí é o que jogou no Cruzeiro, né? Que você tá achando, que jogou no Cruzeiro. Não, esse aí tá no São Bernardo, jogou comigo no América 2015. Isso. Então, assim, é muito difícil, cara. E eu falo que a única coisa que eu arrependo na minha vida, assim, de tudo, assim, que às vezes coisa errada que eu já fiz, né? A única coisa que eu me arrependo na minha vida foi ter abandonado os estudos. Porque vê que uma hora faz falta. A única coisa. Porque se eu tivesse estudado, hoje eu já
se eu tivesse continuado, né, ali tivesse tido força de vontade, igual alguns atletas teve, de fazer uma faculdade à distância e tal, hoje eu já estava formado aí em alguma faculdade, alguma Sim. coisa, administração. Já dá para você pensar em outra educação coisa pro física, futuro, né? já dá para pensar. Mas assim, hoje eu estou encerrando, graças a Deus, o ensino médio, né? E aí penso. Mas tudo é o tempo de Deus também, né? Eu creio que falta da gente também, né? Uhum. A gente sabe que é tudo em tempo de Deus, mas Você tem que dar uma forcinha também, só né? que Deus vira e fala assim, ó, Faz sua tá partinha aqui, também, faz né, sua meu parte. filho? A Aí, chuva tá caindo, você tem que plantar. Isso mesmo. E Deus usa as pessoas, né? Ó, pô, tem que ir pra escola. Igual usou os professores, os treinadores que eu tive ali na base, ó, tem que ir pra escola, tem que continuar o estudo, né? E aí eu não obedeci. Porque é uma fase de fantasia também, né? Essa adolescência querendo é uma fase assim, pô, vou virar atleta, vou ganhar dinheiro demais, vou precisar. Era esse pensamento. Não Então, precisa assim, estudar, não. era esse pensamento. E aí, quando você vai chegando a uma certa idade, você vai vendo que não é aquilo que você pensava lá atrás. Igual eu falo, meu pensamento antigamente, eu quero ganhar dinheiro, comprar uma casona para minha mãe, comprar um carrão e sair pegando mulherada. Esse era meu pensamento. E aí, quando foi ali 2009, ali, quando eu conheci minha esposa, mas um pouco antes disso ali, eu já estava vendo ali que a realidade não era bem isso, assim, não, peraí, esse negócio de mulherada, esse negócio aí, vou ter que deixar para outro plano, porque senão não vou conseguir chegar onde eu quero chegar, não. Ali na base mesmo, ali, né? Você já estava... Porque teve um dia que eu comecei a meio que me empolgar, né? No meu último ano de junho. Porque até então eu era muito caseiro, eu era em casa, não saía para quase nada. Às vezes um final de semana depois de jogo, assim, que eu saía para ir para algum lugar, para alguma festinha, alguma coisa. Fora isso, ficava mais em casa. Aí em 2007 ali eu comecei a me empolgar, comecei a meio que sair no meio de semana, um dia, final de semana. Aí depois teve um dia que eu cheguei na concentração, aí inventei de ir pro CT para dormir lá. Aí saindo da noite, os meninos que moravam lá no CT, e ao invés de eu pegar um ônibus e ir embora pra casa, não, né? Não, fui lá pro CT. Cheguei lá, o diretor ficou sabendo que a gente tinha chego lá de madrugada. Aí chegou lá, chamou a gente na sala e falou um monte de coisa. Se vocês querem chegar, vocês têm que abandonar esse negócio, tem que abrir mão disso, não sei o que, E ali que minha mente começou a abrir, né? Opa, vou perder minha oportunidade, né? E ali eu comecei já a meio que separar, né? Algumas amizades e tal, né? Tava meio que levando para esse caminho e tal. E aí foi quando 2009 ali mais ou menos, quando eu conheci minha esposa, que a gente começou a ir para a igreja, que aí eu aceitei Jesus, né? Deu uma virada de chave. Deu uma virada de chave, tipo assim, aí você vai ver que não é só aquilo ali, não é tem só algo dinheiro, a mais, né? Tem algo a mais, não é só o dinheiro, não é só você ficar rico. E eu ficava cobrando muito isso, não, velho, tem que ficar rico, eu tenho que ganhar dinheiro para ficar rico e tal. E aí às vezes que ali é uma consequência, né? É uma consequência, só que aí você tem que ver qual legado que você está deixando. Às vezes você foca no seu destino e esquece da trajetória, né? O legado que você está deixando na trajetória que é muito importante. Mas graças a Deus, assim, a carreira, assim, vejo assim, vitoriosa até aqui, né? Não, já é vitorioso, é só de você estar aí. Né? Entre tantos que tentaram e não conseguiram, você ter vivido isso tudo, passar nesses clubes, grandes clubes, né? Ter oportunidade de sair para fora com o seu futebol, com o seu trabalho, isso não é para qualquer um. Conheci várias culturas, várias pessoas, cidades,